assistindo Semana das Torres, no NetGeo. À medida em que o tempo escorregava entre seus dedos, as duas equipes começavam a sentir a pressão. O nível de estresse era muito alto durante todo o trabalho. Quando começamos, ficou claro que algumas de nossas suposições com relação ao trabalho não estavam corretas e que se mantivéssemos aquele mesmo passo, não iríamos conseguir. Não foi apenas concreto ruim que causou a demora. Agora, o processo de assentamento dos andares estava criando problemas. Assentar os andares foi a parte mais trabalhosa e intensiva do processo de construção. Em um prédio malasiano normal, a construção de um andar levaria até 10 dias, mas como cada um dos andares ajudava a estabilizar o prédio todo, eles não podiam construir o próximo andar até que o anterior estivesse pronto. Wong Ching Fong conduziu uma das equipes de construção dos andares. Saya bekerja di Tower 2 dan kita Eu trabalhei na Torre 2 e competimos com o empreiteiro da Torre 1. Então, todos os dias quando íamos para o trabalho, olhávamos o que eles haviam feito na Torre 1 e o que nós havíamos feito na Torre 2. Eles redesenharam o sistema de construção dos andares desde o início para acelerar o processo. Conseguiram ganhar 4 dias, mas isso não tornou as coisas mais fáceis. Eles ainda tinham que trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aquele se tornou o local onde nunca se dormia. Longas horas de trabalho fizeram suas vítimas. Tínhamos que trabalhar 7 dias por semana e foi a isso que dedicamos 2 anos de nossas vidas. Os esforços super-humanos começaram a valer a pena. A construção finalmente estava de volta ao prazo previsto. A Torre 1 de Bob Pratt já tinha 64 andares e a Torre 2 de John Dunsford ainda estava no 60º andar. A corrida continuava. Eles estavam agora a mais de 300 metros de altura, mais altos do que qualquer outro edifício na cidade. Mas o cansaço e o estresse levaram a erros. O local das Torres Petronas era um dos mais seguros do mundo, mas quando se trabalha a quase 1/3 de 1 quilômetro acima do solo, o menor erro pode ser fatal. Era uma altura considerável, mesmo com as mais seguras medidas de precaução. Andaimes, capacetes e cordas de segurança eram a única coisa entre os trabalhadores e a imensa queda. Mesmo os mais experientes ficavam paralisados de medo. Eu olhei para baixo, havia 42 andares abaixo de mim. Se eu caísse, seriam 42 andares abaixo. Metade de 1995, 18 meses faltando. À medida que as torres tomavam forma, elas começavam a dominar o horizonte de Kuala Lumpur. A atenção agora havia se voltado para a parte interior das torres. Não era suficiente construir as paredes, elas precisavam ser vivas, estruturas respirando. O complexo iria servir para salas de escritório, shopping center e um auditório de 800 lugares. Com 10.000 pessoas usando as torres todos os dias, o maior desafio de todos era que elas conseguissem ir aonde quisessem. Os elevadores tomariam um bom espaço, algo de que as esguias Torres Petronas não poderiam dispor. O centro de um edifício como as Tower Sears tomaria um espaço gigantesco no piso das Torres Petronas. Eles precisavam de uma nova solução radical. Para resolver o problema, eles trouxeram a Otis, a companhia que literalmente inventou o elevador. A companhia teve a ideia de elevadores de alta velocidade, mas não poderiam fazê-los se movimentar na velocidade que queriam. As pessoas na Ásia não gostam de tanta velocidade quanto os americanos. Eles ainda precisavam de 4 vezes mais o espaço disponível. Foi realmente uma dor de cabeça para os engenheiros. Transportar pessoas dentro do edifício parecia ser o calcanhar de Aquiles das Torres Petronas. Então, foi encontrada uma resposta surpreendentemente simples. A companhia Otis usou o que as Petronas tinham de sobra, a altura. Eles montaram um elevador em cima do outro, carros duplos. Quando as pessoas entrassem nas Torres Petronas, elas escolheriam se iam querer ir para um dos andares ímpares ou pares. Para os andares ímpares, elas ficariam no térreo e usariam o elevador de baixo. Para os andares pares, elas subiriam um andar e usariam o elevador de cima. 58 elevadores duplos servindo a ambas as torres. E então, eles duplicam novamente.
O sistema usa 2 elevadores duplos em cada poço. Um elevador expresso vai até a metade do prédio sem parar para um local chamado Sky Lobby. E depois, os passageiros pegam outro elevador local. Nunca passa de 70 segundos para se chegar a qualquer andar. A engenhosa solução significou que o local destinado à base dos elevadores teria metade do tamanho. E eles chegam aos meses finais de 1995. 5º ano dos 6 que eles tinham de prazo. A Torre 1 de Bob Pratt ainda estava 2 andares à frente da Torre 2 de John Dunsford, 72 andares contra 70. Ele estava liderando a corrida desde o começo. Eles finalmente estavam dentro do prazo. Achavam que o final estava próximo quando aconteceu uma tragédia. Com uma mega construção dessa escala, o progresso tinha que ser estritamente monitorado. Bob Pratt estava prestes a receber más notícias. O período mais estressante para mim e para a equipe no projeto foi quando a estrutura chegou ao 72º andar. Nosso gerente de pesquisa chegou para nós um dia e disse: "Acho que vamos ter um probleminha." Precisamente 25 milímetros de problema. O pior havia acontecido. A Torre 1 não estava reta. Ela tinha um desvio vertical de cerca de 1 polegar. Pior ainda, a notícia havia vazado. E este era um projeto muito popular. Não era suficiente para ameaçar a integridade estrutural do prédio. Mas as Torres Petronas eram um empreendimento de prestígio. E esse era um acontecimento embaraçoso. Uma coisa sem a qual eles poderiam passar. Se a equipe de Bob continuasse do jeito que estava, a situação ficaria cada vez pior. O problema era grave. Até mesmo o tempo parecia estar conspirando contra ele. O que mais me deixava nervoso era que toda tarde chovia. A gente trabalhava a manhã toda e depois, no final da tarde, caía aquela chuva típica malasiana de Kuala Lumpur. As pessoas corriam para se abrigar e os trabalhadores deixavam o local de trabalho. E aí eu pensava, como vamos terminar esse projeto desse jeito? Como? A equipe da Torre 1 tinha que resistir ao pânico. Cuidadosamente, eles começaram a corrigir o problema construindo a torre por trás em direção vertical. Os 16 andares seguintes inclinariam levemente milímetros de volta à linha original. Os planos teriam que ser refeitos. Aquele era um imprevisto com o qual Bob Pratt quase não podia arcar. John Dunsford na Torre 2 seguia a Torre 1 de perto. A corrida estava realmente esquentando à medida em que eles se aproximavam da reta final. Será que a Torre 2 vai alcançar a Torre 1? Checávamos a cada 2 dias. As duas torres agora estavam com 80 andares. Mas a segurança de edifícios tão altos estava para se tornar o próximo pesadelo para ambas as equipes. As Torres Petronas agora são o edifício mais alto da Ásia, mesmo ainda inacabado, um símbolo do orgulho nacional da Malásia. Um terrível acidente a 15 mil quilômetros de distância fez a altura das torres uma fonte de vulnerabilidade. Oklahoma, abril de 1995. Timothy McVeigh estacionou sua van com explosivos do lado de fora do edifício de concreto Murrah Federal Building. A explosão fatal deixou o mundo em alerta contra o terrorismo. Parecia que todos os edifícios públicos agora estavam em risco de serem alvo de terrorismo, principalmente os com nível de prestígio das Torres Petronas. O ataque em Oklahoma levou os construtores das Torres Petronas de volta à mesa de projetos. Eles precisavam encontrar urgentemente soluções para a segurança das torres. O primeiro ponto fraco foi localizado bem abaixo do edifício, onde uma bomba poderia causar o maior estrago. Originalmente, havia 3 níveis de estacionamento abaixo das torres. Agora as pessoas estacionariam embaixo do complexo de lojas. Alguns dos sistemas de segurança e apoio à vida foram tirados do prédio e instalados em um local confidencial em outra parte de Kuala Lumpur. Mas ainda chegariam mais notícias ruins. Em Oklahoma, os danos totais foram bem maiores do que o esperado de uma bomba de fabricação caseira. O que contribuiu para a destruição foi a falha em uma das colunas de apoio do prédio que ficava próximo ao local da explosão da bomba e que trouxe abaixo toda a fachada.
As torres Petronas tinham colunas de concreto similares. A equipe precisava saber se as torres eram tão vulneráveis quanto as do prédio de Oklahoma. Era uma grande preocupação. 80 andares já haviam sido erguidos. Era tarde demais para redesenhar as torres. Os cálculos de emergência trouxeram um surpreendente resultado. Eles mostraram que as torres Petronas não só suportariam o tipo de explosão que destruíra o prédio em Oklahoma, como também poderiam até perder 3 das 16 grandes colunas em cada torre. O desenho complicado e o comprometimento com a qualidade tinham resultado em uma estrutura assustadoramente estável. Eles estavam satisfeitos que o edifício em si pudesse sobreviver a um ataque, mas as pessoas dentro do prédio eram outra questão. Incêndios são um pesadelo que assombra todos os projetistas de edifícios altos. Eles tinham que conseguir uma maneira de tirar as pessoas do prédio no caso de um incêndio, e depressa. Se pensassem em algo ineficaz, poderia ser uma tragédia. 2003. Centro da cidade de Chicago. Os funcionários do Cook County Office Building sabiam que não deveriam usar o elevador durante um incêndio, mas isso não os ajudou. A escada de emergência foi tomada por fumaça. Sem uma rota alternativa de escape, 6 pessoas morreram. A equipe das Petronas tinha que ter certeza de que o incêndio não prenderia os funcionários nos andares de cima, onde a escada de emergência não alcançava. Mas eles tinham 2 torres à sua disposição, se conseguissem fazer os 2 prédios funcionarem como um só. Então, se um pegasse fogo, o outro serviria como rota de escape. Mas havia um vão de 60 metros entre as 2 torres. A resposta foi a inovação mais incrível do arquiteto Pelli. A ponte de ligação entre as torres foi a parte mais brilhante de todo o desenho. A ponte significava que, em uma emergência, as pessoas de uma torre poderiam escapar pela outra. Isso cortou pela metade a necessidade de uma escada. No passado, ligações como esta só haviam sido construídas a um nível perto do chão. Foi um grande salto de imaginação. A ponte tornou a torre imediatamente reconhecível em todo o planeta. O toque final que criou para o arquiteto Cesar Pelli o portal para o futuro. Também foi um pesadelo para os engenheiros. Todos os edifícios altos balançam ao vento. Se as torres ficassem independentes uma da outra, isso não teria problema. Mas com uma ponte entre elas, o movimento de cada torre poderia causar distorções catastróficas. A equipe precisava que as torres balançassem o mínimo possível. Há muitos edifícios altos nos quais, literalmente, quando você vai para o banheiro, olha no vaso e vê a água balançando, porque o prédio está balançando. Testes em túneis aerodinâmicos mostraram que as torres Petronas seriam um dos edifícios mais estáveis já construídos. O uso de toneladas de concreto que havia causado tanta dor de cabeça durante o projeto e construção por causa do peso, reduziu significativamente o balanço. Mesmo assim, as torres ainda se moveriam e não havia mais nada que eles pudessem fazer. Mas os engenheiros encontraram uma engenhosa solução. Imensos suportes permitiriam que a ponte se movesse livremente, mas eles também a manteriam exatamente entre as torres. John Dunsford, liderando a equipe da Torre 2, foi encarregado do trabalho. Ia depender dele levantar a estrutura colossal e colocá-la no lugar. Bob Pratt, na Torre 1, ficou feliz em ser apenas um espectador. Vamos falar em 400 toneladas. É mais pesado do que um 747 que você tem que levantar. Ficamos felizes que eles tiveram que fazer isso por nós. Não precisamos ter essa dor de cabeça. Eles estavam recorrendo à ponte para tornar o edifício todo seguro. Se eles não conseguissem mantê-la no lugar, as torres poderiam se transformar em uma armadilha mortal para milhares de pessoas. A equipe não poderia se dar ao luxo de errar na hora de suspender a estrutura. O primeiro-ministro estava assistindo a tudo. E graças à mídia internacional, o resto do mundo também. Será que eles conseguiriam levantar a agora famosa ponte de ligação entre as torres? Se alguma coisa desse errado, seria um espetáculo público. John Dunsford decidiu que a ponte deveria ser montada no chão e suspensa até o local onde ficaria em uma gigantesca peça única. Era um pesadelo logístico.
O mais perto que alguém já havia chegado disso tinha sido na construção de pontes. Então, a equipe da Torre 2 emprestou técnicas de construção de pontes. Eles iam levantar a ponte usando 16 macacos hidráulicos. São 8h30 da manhã. Eles se permitiram 20 horas para percorrer 170 metros. Foi um processo dolorosamente lento e cercado de perigos. Depois de cada movimento de suspensão, apenas 30 centímetros de cada vez, os cabos tinham que ser retirados e os macacos reiniciados. Na manhã em que a ponte ia ser erguida, canais locais de televisão vieram, todas as autoridades locais vieram, todos estavam prontos. Eles começaram. O primeiro macaco levantou a ponte, 300 milímetros, ficamos todos estáticos. E eles perguntavam, quando vocês vão começar? A equipe estava feliz com o progresso, mesmo os repórteres não estando. Mas então o inimaginável aconteceu. No intenso clima tropical de Kuala Lumpur, os raios eram visitantes frequentes. Hoje, eles não eram bem-vindos. Fica escuro todos os dias por volta das 19 horas. Nosso prazo para terminar era às 20. A tempestade voltou, os raios começaram. Todos os sistemas pararam, todas as luzes se apagaram. E aí perguntamos, o que vamos fazer agora? Enquanto o local mergulhava na escuridão, a enorme ponte foi deixada balançando no ar. Eu imaginei um pesadelo de 800 peças entre as duas torres, caindo de uma vez. Quanto pesa um ovo de avestruz? 600 gramas.